A oração de Daniel. Eu sou o Elcio Macedo e você está no canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. Bom dia, querido amigo, querida amiga, ou boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual horário você estiver nos assistindo, o importante é que você está buscando ali um momento de qualidade com Deus, e vale lembrar que nada substitui o seu devocional pessoal, tá bom? Bem, estava em andamento uma conspiração contra Daniel. Queriam matar esse homem. Quem queria isso? Os homens que seriam subalternos de Daniel e o próprio inimigo de Deus. Os homens porque Daniel era em extremo competente e eles nem tanto. Além disso, Daniel adorava outro Deus do que eles adoravam. E sempre houve uma inimizade entre adoradores de deuses diferentes, inclusive por parte de muitos adoradores do Deus de Israel em relação aos outros, chamados gentios. O inimigo de Deus, Satanás, queria matar Daniel porque ele era o meio pelo qual Deus revelava o futuro, que era péssimo para o inimigo. Assim como tentou Nabucodonosor construindo uma estátua toda de ouro. Satanás sabia que não conseguiria mudar o futuro, mas de qualquer maneira ele alimentava muito ódio contra os servos de Deus, em especial contra os profetas. Diante dessa situação de oposição, o que fez Daniel? Daniel não orava em secreto, como recomendado em Mateus 6, verso 6. Se agisse assim, não teria tido os problemas que teve, mas isso não quer dizer que Daniel agiu errado. Mateus 6,6, no tempo dele, ainda não estava escrito. Além disso, Daniel tinha um costume de orar voltado para Jerusalém, de janela aberta. Era o costume dos judeus naquele tempo. Esse não é mais o costume hoje, e não é necessário que oremos voltados para Jerusalém. E Mateus lá tinha um outro contexto, nós não vamos aqui entrar no detalhe. O importante aqui é que esse era o costume de Daniel, ou seja, se ele mudasse o seu costume, coisa que pode ser feita sem problema algum em outras situações, mas se o fizesse em razão do tal decreto do rei, também ele não seria denunciado, bem como não seria jogado na cova dos leões. Mas ele, deste modo, nessa situação, estaria dissimulando ou disfarçando. Isso Deus não pode aceitar, pois ou confiamos nele ou somos adoradores, como se pode dizer, meia boca ou também pela metade. Já que Daniel agia assim, de orar voltado para Jerusalém, de janela aberta, agora com o decreto, como gesto de fidelidade a Deus, deveria confiar e continuar assim. E há outra questão também a ser considerada. Todos deveriam fazer pedidos ao rei, não a outro Deus. Mesmo que Daniel orasse de modo diferente, mais discretamente eles iriam denunciá-lo por não ter feito pedido algum ao rei durante aquele mês. Ele não teria escape. E se assim fosse, como o Deus verdadeiro iria defender seu filho na cova dos leões, se ele havia se dissimulado? Veja a descrição da Bíblia do que aconteceu nesse contexto. Daniel ele tomou conhecimento disso tudo. Foi para casa, ajoelhou-se para orar, como sempre fazia no seu quarto, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. E Daniel costumava orar 3 vezes ao dia e dava graças ao Deus. Aqueles homens foram à casa de Daniel e acharam-no orando, pedindo favores ao seu Deus. O rei fez de tudo para livrar Daniel da morte. Estraçalhado por animais de fortes dentes como leões, mas não havia como. Ele tentou e se o rei revogasse o seu decreto, ele perderia prestígio. Daniel, pela sua fidelidade, pela sua competência, granjeou, como foi com Jesus, muitos opositores, e não houve quem estivesse ao lado dele para ajudar o rei a livrá-lo. Era a oportunidade de ouro para essas pessoas finalmente se livrarem do servo de Deus. E a Bíblia vai relatar dessa forma. Quando anoiteceu, os homens voltaram de novo à pressa do rei e ficaram cobrando dele ali. Majestade, não há nada que possas fazer. Assinasse a lei, não pode ser revogada. O rei deu então ordem, finalmente, para que prendessem Daniel e fosse jogado ali à cova. O rei ainda disse: Daniel, que o teu Deus, a quem tu continuamente adoras, te livre. Depois desta fala, ele foi jogado. Trouxeram uma pedra que puseram sobre a entrada da cova e o rei selou-a com seu próprio anel e com o da administração pública, para que ninguém pudesse tirar Daniel dali. O rei voltou para o palácio e foi deitar sem nada ter comido.
recusou o habitual serão de música e não conseguiu dormir a noite toda. Que homens chatos e traiçoeiros o rei tinha, não acha? Como trabalhar com gente assim? Gente como essa, muito bem pode ali se voltar contra o rei e no futuro atentar contra a vida dele. O que o rei precisava era se livrar desse tipo de pessoa. E foi o que ele fez. Daniel foi jogado dentro da cova quando já estava escurecendo. Curioso que ninguém parece ter notado a não movimentação daqueles animais, que normalmente deveriam fazer muito barulho ao verem alimento para comer. É claro, ninguém quis olhar o horror de um homem ser estraçalhado vivo pelos leões. Os inimigos de Daniel tiveram a melhor das noites. O rei teve a pior das noites. E Satanás ficou irado e enfurecido, pois sabia que Daniel permanecia vivo na cova, dormindo tranquilamente. E Daniel teve uma noite bem inusitada, mas descansando e folgando em meio àqueles simpáticos e mansos animais, agora porque Deus estava cuidando dele. Essas bocas foram fechadas pelo anjo do Senhor. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego passeavam no meio do fogo, com Deus junto, e isso deve ter sido uma experiência bem fora do comum. Assim Daniel foi o único que passou uma noite, digamos com certeza bem agradável, junto com um grupo de leões inofensivos. Claro, Daniel orava a seu Deus, de um certo momento em diante, agradecendo pelo livramento. Não sei, mas pode ser que os leões se achegassem bem devagar, só para cheirar Daniel, quem sabe este os afagasse. Eu estou criando hipótese aqui, mas pode ter certeza que havia ali um clima amistoso, como se eles fossem animais de estimação de Daniel. É evidente que Daniel percebeu logo que os leões estavam mansos e que se tornaram inofensivos. Mas deixemos esse ponto para estudar amanhã. Ele é no mínimo um tema bem atraente e curioso. E eu espero você lá. Deus te abençoe.